E se eu lhe dissesse que alguns dos remédios mais poderosos que você poderia usar estão crescendo de forma selvagem em valas terrenos abandonados e talvez até no seu próprio quintal plantas que nossos avós conheciam de cor, que curaram soldados em campos de batalha, que ajudaram as pessoas a sobreviverem por séculos sem hospitais ou farmácias. A maioria das pessoas não sabe disso, mas enquanto todos nós corremos para a farmácia para cada corte, tosse e dor, existem plantas por aí que vêm curando humanos há milhares de anos. Plantas com evidências clínicas reais que as apoiam. E hoje vou lhe mostrar 20 delas que mudarão para sempre a maneira como você pensa sobre a cura natural. Fique por aqui porque a número 17 desta lista é usada há mais de 2000 anos. E a ciência moderna acabou de confirmar que ela funciona contra bactérias resistentes a antibióticos. E a número 20 é tão poderosa que foi literalmente a aspirina original antes mesmo da aspirina existir e provavelmente está crescendo em uma vala perto de você agora mesmo. Certifique-se de clicar no botão de inscrição, porque postamos novos vídeos toda semana que farão você economizar dinheiro e o capacitarão a cuidar da sua saúde. Então vamos começar. Aqui estão 20 plantas medicinais esquecidas que o curarão instantaneamente, classificadas de impressionantes a absolutamente incríveis. Número 1. Calêndula. Vamos começar com a calêndula. Esta flor laranja brilhante tem uma das reputações mais testadas em batalhas na medicina fitoterápica. Soldados medievais levavam flores de calêndula para a guerra, especificamente para tratar cortes e feridas no campo de batalha. Eles a chamavam de flor da guerra, porque quando você não tinha mais nada, nem cirurgião, nem antibióticos, nem equipamento estéril, a calêndula podia evitar que uma ferida infeccionasse e ajudá-la a cicatrizar de forma limpa. A calêndula officinalis cresce facilmente em quase qualquer jardim, produzindo flores alegres laranjas e amarelas da primavera até as geadas. Mas essas flores bonitas são potências médicas. Ensaios clínicos modernos provaram o que os guerreiros medievais sabiam. Os extratos de calêndula aceleram a cicatrização de feridas, incluindo queimaduras e feridas cirúrgicas. Estudos mostram que ela promove a reparação de tecidos e reduz a inflamação. Eis por que ela funciona. As flores são repletas de compostos chamados triterpenoides e flavonoides, que têm propriedades anti-inflamatórias e antimicrobianas genuínas. Você pode fazer uma pomada simples de calêndula infundindo as flores secas em óleo e você terá algo que curará pequenos cortes, arranhões, queimaduras e pele inflamada mais rápido do que se não fizer nada. A razão pela qual a calêndula foi esquecida é simples: as empresas farmacêuticas não podem patentear uma flor. Mas para quem quer um cuidado seguro e eficaz para feridas sem receita médica, a calêndula ainda está esperando em jardins por toda parte. Pense nela como o pronto-socorro no seu quintal que esteve lá o tempo todo apenas esperando que você lembrasse de sua existência. Número 2. Espinheiro marítimo. O curador da pele do Himalaia. O espinheiro marítimo pode ser o superalimento curativo esquecido definitivo. Este arbusto espinhoso com bagas laranja brilhantes tem sido usado na medicina tradicional tibetana, russa e chinesa por séculos, especificamente para curar a pele e as membranas mucosas. E a ciência moderna o alcançou em grande estilo. A Hippophae rhamnoides produz bagas tão ricas em vitaminas antioxidantes e ácidos graxos ômega que os cosmonautas russos usaram óleo de espinheiro marítimo no espaço para se protegerem contra danos da radiação. Estudos humanos recentes mostram que o óleo de espinheiro marítimo pode melhorar a função da barreira da pele, acelerar a cicatrização de feridas e ajudar com membranas mucosas secas e inflamadas. Tudo desde óleos secos a tecidos inflamados. Aqui está o que o torna especial. O óleo das bagas e das sementes contém um raro ácido graxo, ômega 7, que apoia a saúde das membranas mucosas em todo o seu corpo. Ensaios clínicos mostraram melhora na pele seca, eczema, dermatite atópica e até mesmo na síndrome do olho seco e no ressecamento vaginal após a menopausa. O espinheiro marítimo desapareceu da medicina ocidental simplesmente porque cresce em climas remotos e rigorosos no Himalaia, na Sibéria, em regiões de altas montanhas,
mas você pode cultivá-lo em climas frios e o óleo está disponível como suplemento. Para qualquer pessoa lidando com pele ou membranas mucosas cronicamente secas e inflamadas, o espinheiro marítimo faz o que a maioria dos hidratantes apenas finge fazer. Ele realmente cura de dentro para fora. É como ter um sistema de reparo interno em uma baga que prospera onde quase nada mais crescerá. Número 3. Confreio soldador de ossos. O confrei tem um dos nomes populares mais descritivos em toda a medicina fitoterápica, solda-osso. Por séculos as pessoas usaram raízes e folhas de confrei externamente em ossos quebrados, entorses, hematomas e tecidos rompidos. E eles juravam que isso fazia a cura acontecer mais rápido. Acontece que eles estavam absolutamente certos. O Synphytum officinale contém um composto chamado alantoína, que promove a proliferação celular, encorajando literalmente suas células a se multiplicarem e a repararem os tecidos danificados mais rapidamente. Vários ensaios clínicos modernos provaram que o extrato tópico de raiz de confrei reduz significativamente a dor e melhora a função em dores nas costas, entorses de tornozelo, escoriações e osteoartrite. Estamos falando de estudos reais revisados por pares e publicados mostrando que o confrei funciona. Aqui está a parte importante. O confrei é apenas para uso externo. A planta contém compostos chamados alcaloides pirrolizidínicos que podem danificar seu fígado se você a ingerir internamente, mas usada como uma pomada creme ou cataplasma na pele sobre as lesões, é notavelmente segura e eficaz. Você pode fazer uma pomada simples de confrei infundindo a raiz seca em óleo e adicionando cera de abelha. O confrei foi esquecido em parte por causa das preocupações com o uso interno, e em parte porque a medicina moderna decidiu que ossos quebrados precisavam de gesso e raios X, não de ervas, mas para as lesões de tecidos moles que acontecem constantemente, os tornozelos torcidos, as costas distendidas, os músculos machucados, o confrei ainda é um dos curadores mais rápidos que a natureza oferece. Pense nele como a planta que literalmente diz ao seu corpo para se recompor mais rápido do que faria por conta própria. Número 4. Verbasco, o limpador de pulmões. O verbasco é aquela planta alta com folhas felpudas e uma espiga de flores amarelas que você provavelmente já viu crescendo em terrenos baldios e ao longo das estradas. E por centenas de anos foi o remédio preferido para qualquer tipo de congestão pulmonar, tosse, bronquite, asma e resfriados no peito com muco espesso. As espécies de Verbascum eram usadas com tanta frequência para problemas respiratórios que os fitoterapeutas as chamavam de o melhor amigo dos pulmões. As folhas contêm compostos chamados saponinas, que atuam como expectorantes naturais, ajudando você a tossir o muco em vez de deixá-lo assentar no peito e se transformar em uma infecção. Avaliações recentes confirmam os efeitos anti-inflamatórios e antimicrobianos do verbasco no sistema respiratório. Eis como as pessoas o usavam. Tradicionalmente, elas faziam um chá das folhas secas, coavam-no cuidadosamente com um pano de queijo para remover os pelos minúsculos e bebiam-no 2 ou 3 vezes ao dia quando estavam com um resfriado no peito. Algumas pessoas fumavam as folhas secas para a asma, embora isso seja menos comum agora. As flores também eram infundidas em óleo para infecções de ouvido. O verbasco desapareceu do uso convencional porque desenvolvemos xaropes para tosse e descongestionantes, mas estes muitas vezes apenas suprimem a tosse sem realmente ajudá-lo a curar a infecção. O verbasco ajuda os pulmões a fazerem o que estão tentando fazer, colocar a sujeira para fora, e faz isso sem os efeitos colaterais dos produtos farmacêuticos. Se você tem o peito cheio de muco e uma tosse que não passa, o verbasco ainda está crescendo de forma selvagem, ainda é de graça e ainda funciona exatamente como há séculos. É como ter uma equipe de manutenção para os pulmões que esteve de prontidão o tempo todo, apenas esperando que você lembrasse de pedir ajuda. Número 5. Tanchagem, o kit de primeiros socorros de trilha. Esta é a planta pela qual literalmente todo mundo já passou 1000 vezes e nunca notou. A tanchagem não a fruta semelhante à banana,
Mas a erva daninha rasteira com folhas ovais e finas espigas de flores cresce em gramados, trilhas e solo remexido em toda parte. E é uma das plantas de primeiros socorros mais confiáveis da terra. A plantago major era chamada de pegada do homem branco pelos nativos americanos porque parecia crescer em todos os lugares por onde os colonizadores europeus caminhavam. Mas eles aprenderam rapidamente que esta humilde erva daninha podia tratar cortes, queimaduras, picadas de insetos e infecções melhor do que quase qualquer outra coisa prontamente disponível na trilha. Pesquisas modernas confirmam isso completamente. Estudos mostram que a tanchagem tem efeitos genuínos na cicatrização de feridas, além de efeitos anti-inflamatórios e antimicrobianos. Um ensaio clínico no Irã descobriu que a pomada de tanchagem melhorou a cicatrização de queimaduras de 2º grau melhor do que o tratamento padrão. As folhas contêm compostos que acalmam a inflamação, param pequenos sangramentos e combatem infecções. Aqui está o uso tradicional. Você pegaria uma folha fresca, mastigaria-a brevemente para quebrar as paredes celulares, ou apenas a esmagaria e a aplicaria diretamente em um corte, picada ou mordida. Em minutos, a dor e o inchaço começariam a diminuir. Você também pode fazer um chá forte das folhas secas para lavar feridas ou banhar problemas de pele. A tanchagem foi esquecida porque é uma erva daninha. É comum, está em todo lugar. Fomos treinados para pensar que os remédios devem ser raros e caros e não crescer nas rachaduras de nossas calçadas. Mas para pequenos ferimentos, picadas de insetos e pequenas queimaduras, a tanchagem é imediata, gratuita e incrivelmente eficaz. Pense nela como o pronto-socorro que literalmente segue você aonde quer que vá, apenas esperando aos seus pés, pelo momento em que você precisar dele. Número 6. Mil-folhas, a erva dos soldados. O mil-folhas contém compostos que genuinamente encurtam o tempo de sangramento e promovem a coagulação. Estudos mostram que ele tem efeitos hemostáticos, o que significa que estanca o sangramento, além de propriedades anti-inflamatórias e de cicatrização de feridas. Soldados ao longo da história carregavam mil-folhas seco para colocar nas feridas e por um bom motivo funcionava. A planta cresce selvagem na América do Norte e na Europa, produzindo aglomerados de pequenas flores brancas ou rosas em hastes altas. Toda a parte aérea da planta é medicinal. Você pode fazer um chá para uso interno para reduzir a febre e a inflamação, ou aplicar as folhas frescas esmagadas diretamente em cortes e arranhões para estancar o sangramento e prevenir infecções. Aqui está o que torna o mil-folhas especial. Ele é tanto um hemostático que estanca o sangramento, quanto um vulnerário que cura feridas. A maioria das plantas faz uma coisa ou outra, mas o mil-folhas faz as duas. Os fitoterapeutas tradicionais também o usavam para febres, problemas digestivos e como um tônico amargo. O mil-folhas foi esquecido simplesmente porque desenvolvemos agentes de coagulação e antissépticos sintéticos. Mas para qualquer um que esteja fazendo caminhadas acampando ou trabalhando ao ar livre, saber que o mil-folhas cresce por perto e pode estancar um corte sangrando em minutos é um conhecimento genuinamente valioso. É como carregar um médico no bolso, exceto que o médico cresce de forma selvagem e gratuita em todos os lugares para os quais você olha. Número 7. Prunella. O milagre apropriadamente nomeado. A planta é literalmente chamada de cura-tudo, o que lhe diz tudo o que você precisa saber sobre como nossos ancestrais a viam. A Prunella vulgaris era usada para praticamente qualquer tipo de ferida, dor de garganta, úlcera na boca ou tecido inflamado, e as pessoas confiavam nela o suficiente para lhe dar o nome mais confiante da medicina fitoterápica. A pesquisa moderna está validando essa confiança. As avaliações mostram que a prunella tem propriedades genuínas de cicatrização, de feridas, efeitos anti-inflamatórios, e até desfaz os biofilmes bacterianos, aquelas camadas protetoras que as bactérias criam e que tornam as infecções mais difíceis de tratar. Os usos tradicionais incluíam gargarejos para dores de garganta, aplicação de folhas esmagadas em feridas e consumo de chá para inflamações internas. A prunella cresce rasteira no solo em gramados e prados
produzindo espigas de flores roxas que as abelhas adoram. A planta inteira é medicinal. Você pode fazer um chá forte para usar como enxaguante bucal para aftas ou dores de garganta, ou aplicar as folhas frescas esmagadas em pequenos cortes e arranhões. Aqui está o que é fascinante. A prunella funciona particularmente bem nas membranas mucosas. Isso significa que é excelente para úlceras na boca, dores de garganta e tecidos inflamados na boca e na garganta. Lugares onde aplicar remédios é complicado. Um simples chá usado como gargarejo pode trazer alívio em poucas horas. A prunella desapareceu do uso convencional simplesmente porque é outra erva daninha comum que as empresas farmacêuticas não conseguiam monetizar. Mas para problemas de boca e garganta, ela ainda é incrivelmente eficaz e segura. Pense nela como a planta que levou a cura tão a sério que literalmente a tornou parte de sua identidade. Número 8. Agrimônia, o calmante para a garganta. A agrimonia é uma daquelas plantas que os fitoterapeutas medievais adoravam absolutamente, principalmente para qualquer coisa envolvendo a boca, a garganta ou o trato digestivo. A agrimonia eupatória produz espigas altas de pequenas flores amarelas e tem uma longa história como gargarejo para dores de garganta e como chá para diarreia leve e problemas digestivos. As avaliações do uso tradicional descrevem extratos de água de agrimônia sendo usados para inflamação das vias aéreas, faringite, amigdalite, laringite, bem como problemas urinários, questões digestivas e feridas crônicas. A planta contém taninos que têm propriedades adstringentes naturais, que enrijecem e tonificam os tecidos inflamados. Eis como era usada. Tradicionalmente fazia-se um chá forte das partes aéreas secas e era usado como gargarejo várias vezes ao dia para dores de garganta e inflamação da boca. O mesmo chá podia ser bebido para diarreia leve ou problemas digestivos, onde os taninos adstringentes ajudam a tonificar o revestimento intestinal. A agrimônia cresce de forma selvagem em prados e nas bordas de bosques, produzindo espigas alegres de flores amarelas no verão. Toda a planta acima do solo é colhida e seca para o chá. Ela tem um sabor suave e ligeiramente amargo que, na verdade, é bem agradável. A planta foi esquecida em parte porque a medicina moderna tem tratamentos mais agressivos para infecções de garganta e em parte porque as pessoas não fazem mais gargarejos de ervas. Mas para dores de garganta leves, especialmente as do tipo que vêm com gotejamento pós-nasal e irritação, a agrimônia é suave, eficaz e calmante. É como ter uma pastilha para a garganta que realmente cura em vez de apenas anestesiar. Número 9. Marroio branco, a pastilha original para a tosse. Antes que existissem pastilhas para a tosse, existiam as balas de marroio. O marroio branco Marrubium vulgare era tão eficaz para a tosse que as pessoas o transformavam literalmente em balas e pastilhas, e ele era vendido em todas as farmácias e armazéns até os anos 1900. O marroio é um expectorante clássico. Ele ajuda você a tossir o muco e a limpar a congestão. Monografias sobre ervas o descrevem para tosses produtivas e bronquite, e ele ainda é usado em alguns xaropes europeus e pastilhas para a garganta. A planta contém um composto chamado marrubiina, que estimula as secreções brônquicas e ajuda a desfazer a congestão. A planta cresce como uma perene espessa, com folhas verde-acinzentadas felpudas e pequenas flores brancas. Toda a parte aérea é colhida e seca. Tradicionalmente, as pessoas faziam um chá forte adoçado com mel ou faziam a própria bala de marroio fervendo o chá com açúcar. Aqui está o que torna o marroio diferente dos supressores de tosse. Ele não para a sua tosse. Em vez disso, torna sua tosse mais produtiva, ajudando você a realmente limpar a infecção de seus pulmões, em vez de apenas suprimir o sintoma. Isso é cura genuína, não apenas controle de sintomas. O marroio branco desapareceu do uso convencional quando os remédios sintéticos para a tosse assumiram o mercado, mas estes muitas vezes vêm com efeitos colaterais e não ajudam necessariamente a curar mais rápido. O marroio ainda está crescendo em jardins de ervas em todos os lugares,
ainda é seguro e ainda está transformando tosses teimosas em limpeza produtiva. Pense nele como a pastilha para a tosse que realmente quer que você melhore, não apenas pare de incomodar as pessoas ao seu redor. Número 10. Eupatório, o lutador contra a gripe. Agora estamos entrando nos realmente poderosos. O Eupatório Eupatorium perfoliatum era tão famoso como remédio para a gripe nos anos 1800 que praticamente todas as famílias mantinham o eupatório seco à mão para quando a febre inevitável e as dores no corpo chegassem. Era chamado de eupatório porque as dores musculares profundas da gripe eram chamadas de febre de quebrar os ossos, e esta planta parecia curá-las. O eupatório foi um dos medicamentos mais importantes durante as grandes epidemias de influenza do século XIX. As pessoas faziam um chá quente com as folhas e flores secas e o bebiam ao primeiro sinal de gripe-febre, calafrios, dores profundas e exaustão. Fontes etnobotânicas o descrevem como um febrífugo, um redutor de febre e um estimulante imunológico. Embora ainda faltem ensaios clínicos modernos robustos, a planta cresce em prados úmidos e ao longo de riachos, produzindo aglomerados planos de flores brancas no final do verão. Toda a parte aérea é colhida quando está florescendo. O chá é intensamente amargo. Alguns dizem que é um dos chás medicinais mais amargos, mas esse amargor era visto como parte do que o fazia funcionar. Aqui está o uso tradicional. Ao primeiro sinal de sintomas de gripe, você bebe uma xícara quente de chá de eupatório, vai para a cama e transpira muito. A planta parece ajudar o corpo a montar uma resposta de febre eficaz, uma reação imunológica. Muitas pessoas juravam que ele poderia parar a gripe em seu caminho se pego cedo o suficiente. O eupatório foi esquecido à medida que as vacinas e os medicamentos antivirais se tornaram disponíveis. Mas para as doenças gerais semelhantes à gripe, que ainda nos atingem regularmente, o eupatório continua sendo um poderoso remédio tradicional. Apenas esteja ciente de que o chá é incrivelmente amargo e você o toma quando já está se sentindo péssimo. Mas às vezes o melhor remédio não tem um gosto bom. Ele apenas funciona. Agora, se você está achando isso valioso e está começando a perceber quanta sabedoria de cura tem se escondido à vista de todos, me faça um grande favor. Clique no botão de curtir agora mesmo. Isso ajuda este vídeo a alcançar outras pessoas que estão cansadas de correr para a farmácia por cada doença e estão prontas para se reconectarem com remédios que funcionam há séculos. E se você ainda não se inscreveu no Homestead Roots, clique nesse botão de inscrição e ative o sininho. Estamos construindo uma comunidade de pessoas capacitadas e com conhecimento que valorizam a cura acima da conveniência. E eu adoraria ter você como parte disso. Certo, vamos continuar porque estamos apenas chegando nos realmente incríveis. Número 11. Verbena azul, o calmante para os nervos. A verbena azul tem um dos usos tradicionais mais interessantes. Ela era considerada um nervino, uma planta que acalma e fortalece o sistema nervoso. A verbena astata e sua prima verbena officinalis eram usadas para exaustão nervosa, ansiedade, tensão, dores de cabeça e insônia. Basicamente, todos os problemas relacionados ao estresse com os quais estamos lidando mais do que nunca hoje. Fitoterapeutas tradicionais descreviam a verbena como um remédio para pessoas que estão muito tensas, pensando demais, incapazes de relaxar ou dormir. Fontes fitoterápicas modernas e algumas pesquisas em animais sugerem que a verbena tem efeitos ansiolíticos genuínos, efeitos anti-ansiedade, ajudando a acalmar a tensão nervosa sem sedar você. A planta cresce de forma selvagem em prados úmidos e valas produzindo espigas altas de minúsculas flores azul arroxeadas. Toda a parte aérea é colhida e seca para o chá. O sabor é bastante amargo, por isso é frequentemente combinado com ervas mais agradáveis ou adoçado com mel. Eis como era tradicionalmente usada. Uma xícara de chá de verbena à noite para ajudar a relaxar do estresse e se preparar para dormir, ou durante o dia para pessoas lidando com tensão nervosa e ansiedade. Ela não nocauteia você como os soníferos.
Ela apenas ajuda o seu sistema nervoso a relaxar e a se recompor. A verbena foi esquecida à medida que os medicamentos farmacêuticos para a ansiedade e para dormir assumiram o controle, mas eles muitas vezes vêm com dependência, efeitos colaterais e problemas de rebote. A verbena oferece uma abordagem mais suave para o estresse e a tensão leves a moderados. Não é forte o suficiente para uma ansiedade grave, mas é perfeita para o estresse cotidiano que se acumula. Pense nela como a amiga que coloca a mão no seu ombro e diz: tudo bem relaxar agora. Número 12. Ínula, o tônico pulmonar profundo. A ínula é onde a medicina fitoterápica leva a sério a cura respiratória. A Inula Elenium era o remédio ao qual os fitoterapeutas recorriam quando alguém tinha uma infecção pulmonar profunda e teimosa. Aquele tipo de tosse úmida e produtiva que não passa. Bronquite crônica ou congestão persistente no peito após uma pneumonia, a raiz da ínula contém compostos chamados lactonas sesquiterpênicas, que têm efeitos antitussígenos calmantes para a tosse e antimicrobianos. Avaliações a descrevem para tosse crônica, asma e doenças pulmonares. E pesquisas recentes confirmam a atividade antimicrobiana contra patógenos respiratórios. A ínula cresce como uma planta perene alta com folhas enormes e flores amarelas semelhantes a girassóis. As raízes grossas são colhidas no outono secas e usadas em decocções, chás, fervidos por muito tempo ou tinturas. O sabor é complexo, ligeiramente amargo, quente e aromático. Aqui está a abordagem tradicional. Para problemas pulmonares profundos, você toma em doses pequenas e frequentes durante semanas ou até meses. Não é uma solução rápida, é um tônico pulmonar profundo que ajuda o seu sistema respiratório a cicatrizar e se fortalecer. Fitoterapeutas muitas vezes a combinavam com outras ervas pulmonares para infecções respiratórias difíceis. A ínula desapareceu do uso comum, em parte porque requer paciência. Ela funciona lenta e profundamente, em vez de dar alívio instantâneo, e em parte porque os antibióticos pareciam soluções mais rápidas. Mas para a fraqueza respiratória crônica e persistente, a ínula ainda oferece algo que os antibióticos não oferecem: cura genuína e fortalecimento do tecido pulmonar. É a planta que não combate apenas a infecção, ela reconstrói o campo de batalha. Número 13. Jambu, a erva de anestesia instantânea. Esta faz jus ao seu nome da maneira mais dramática possível. O jambu, espécies de Spilanthes ou Acmela, contém um composto chamado espilantol, que cria uma sensação imediata de formigamento e dormência na boca. Mastigue uma flor ou folha fresca, e em segundos toda a sua boca ficará dormente. Curandeiros tradicionais usavam isso exatamente para o que você imaginaria: dores de dente, mas também úlceras na boca, dores de garganta e qualquer condição oral dolorosa. Avaliações confirmam os efeitos anestésicos locais e analgésicos, e ainda é usada em alguns sistemas de medicina tradicional para dores orais. A planta cresce como uma pequena anual com flores vermelhas e amarelas em forma de cone, que parecem minúsculas naves espaciais. As flores têm o efeito entorpecente mais forte, mas as folhas também funcionam. Você pode cultivá-la facilmente em climas quentes ou em vasos. Aqui está o uso tradicional. Ao primeiro sinal de dor de dente ou úlcera na boca, mastigue uma flor ou folha fresca e deixe revestir a área dolorida. O efeito entorpecente é imediato e pode durar 30 minutos ou mais. Ele não cura o problema subjacente, mas oferece alívio genuíno da dor enquanto você trata a causa. O jambu foi esquecido no Ocidente simplesmente porque temos géis anestésicos comerciais e analgésicos. Mas para quem tem interesse no controle natural da dor ou está lidando com dor na boca quando nada mais está disponível, esta planta é notável. O efeito é tão forte e imediato que os usuários de primeira viagem ficam sempre chocados. É como ter um anestésico dental instantâneo crescendo no seu jardim, esperando o momento em que alguém morder errado. Número 14. Uva do Oregon, a curadora de pele. A uva do Oregon, na verdade, não é uma uva. É um arbusto perene com folhas pontiagudas com flores amarelas e bagas azuis. Mas a Mahonia aquifolium,
tem algo que a torna genuinamente especial. É uma das poucas ervas com evidências clínicas sólidas para o tratamento de problemas crônicos de pele, como psoríase. Vários estudos mostraram que o extrato tópico de uva do Oregon melhora significativamente os sintomas da psoríase e da dermatite atópica. A planta contém berberina e outros alcaloides que têm efeitos antimicrobianos e anti-inflamatórios na pele. O uso tradicional incluía tanto a aplicação tópica para problemas de pele quanto o uso interno para problemas digestivos. A casca interna amarela brilhante das raízes e dos caules é a parte medicinal. Você pode fazer uma pomada ou creme a partir dela ou encontrar produtos comerciais de uva do Oregon formulados especificamente para a psoríase. O efeito não é instantâneo. Você precisa usá-la consistentemente por semanas, mas a melhora pode ser significativa. Aqui está o que torna isso importante. Psoríase e eczema são condições crônicas e frustrantes que não respondem bem à maioria dos tratamentos. A uva do Oregon oferece uma opção botânica com base clínica real. Não apenas o uso tradicional, mas estudos modernos mostrando melhorias reais. A uva do Oregon foi esquecida simplesmente porque cresce no noroeste do Pacífico e não estava amplamente disponível em outros lugares até recentemente. Mas para qualquer pessoa lidando com condições crônicas de pele escamosa e inflamada, vale a pena procurá-la. Pense nela como a planta que a dermatologia moderna está silenciosamente admitindo que realmente funciona. Número 15. Labassa crespa. A aliada do fígado e da digestão. A labassa crespa é uma daquelas ervas depurativas. Fitoterapeutas antigos as chamavam de purificadores de sangue, mas o que eles realmente queriam dizer era que eram ervas que ajudam o seu corpo a processar e eliminar os resíduos de forma mais eficiente. A raiz de Rumex crispus tem sido usada há séculos para digestão lenta, constipação e problemas de pele que parecem conectados à má eliminação. A raiz é rica em compostos amargos e antraquinonas que estimulam a produção de bile e a função digestiva. Avaliações herbais modernas ligam a labassa crespa ao apoio à função hepática, à melhoria da digestão e à ajuda em problemas crônicos de pele que respondem a uma melhor limpeza interna. A evidência é principalmente tradicional e pré-clínica, mas consistente. A labassa crespa cresce como uma erva daninha alta, com uma raiz principal profunda e cabeças de sementes avermelhadas. A raiz é colhida no outono seca e usada em pequenas quantidades em chá ou tintura. O sabor é bastante amargo e adstringente, o que é parte do que a torna eficaz. Esse amargor desencadeia respostas digestivas. Aqui está a abordagem tradicional. Doses pequenas e regulares de raiz de labassa crespa para melhorar a digestão, aliviar a constipação e apoiar o trabalho de desintoxicação do fígado. Com o tempo, muitas pessoas descobriram que os problemas de pele persistentes desapareciam à medida que sua digestão melhorava. Como a pele costuma refletir a saúde interna, a labassa crespa foi esquecida à medida que laxantes e medicamentos para o fígado se tornaram a abordagem padrão, mas eles muitas vezes forçam o corpo a responder, em vez de apoiarem a função natural. A labassa crespa atua de forma mais suave, ajudando o seu corpo a fazer o que ele deve fazer. É a planta que não faz o trabalho por você. Ela lembra ao seu corpo como fazer isso por si mesmo. Número 16. A usnea, o antibiótico selvagem. A usnea não é tecnicamente uma planta. É um líquen que cresce pendurado nas árvores como um cabelo verde pálido, e é por isso que é chamado de barba de velho. Mas esse humilde líquen tem propriedades medicinais notáveis que o tornam um dos mais importantes remédios de primeiros socorros na natureza. As espécies de usnea contêm ácido úsnico e compostos relacionados que têm forte atividade antimicrobiana. Avaliações recentes mostram eficácia contra bactérias, incluindo algumas cepas resistentes a antibióticos. O uso tradicional era principalmente tópico, esmagando a usnea fresca e aplicando-a em feridas e infecções ou fazendo uma tintura para usar como lavagem antisséptica. Você pode encontrar a usnea pendurada nas árvores em áreas relativamente não poluídas
especialmente no noroeste do Pacífico e em regiões montanhosas. Seu crescimento é lento e ela deve ser colhida de forma sustentável. Pegue apenas o que já caiu ou corte pequenas quantidades de árvores saudáveis. O líquen é preparado como uma tintura, um extrato alcoólico para obter o melhor efeito medicinal. Aqui está o uso tradicional na natureza. Se você se cortar em uma caminhada e não tiver suprimentos de primeiros socorros, a usneia fresca pode ser umedecida e aplicada diretamente no ferimento como um curativo antimicrobiano. A pesquisa moderna confirma que isso não era apenas uma ilusão. Ela realmente combate infecções. A usneia foi esquecida simplesmente porque é um líquen, não uma planta, e não cresce em todos os lugares. Mas para quem passa tempo ao ar livre ou quer um antimicrobiano tópico natural, a usneia é fascinante. É como ter um antibiótico que cresce em árvores esperando silenciosamente que alguém se lembre de que ele existe. Número 17 Berberis, a antimicrobiana milenar. E essa é a que eu mencionei no começo. A planta que tem sido usada há mais de 2000 anos e a ciência moderna está finalmente provando que funciona contra bactérias resistentes a antibióticos. A Berberis vulgaris contém um alcaloide chamado berberina, que é um dos compostos vegetais mais estudados na medicina moderna. A berberina documentou efeitos antimicrobianos contra bactérias, fungos e parasitas. Tem efeitos anti-inflamatórios. Apoia a saúde digestiva e demonstrou ajudar com diarreia, especialmente a diarreia infecciosa. Pesquisas recentes até mostram benefícios metabólicos, controle aprimorado de açúcar no sangue e níveis de colesterol. O uso tradicional remonta a milênios, com a Berberis aparecendo nas antigas medicinas persa ayurvédica e chinesa. A casca interna amarelo brilhante das raízes e dos caules da Berberis contém a maior concentração de berberina. Ela pode ser preparada como chá tintura ou extrato concentrado. O sabor é intensamente amargo, o que é parte do que a torna eficaz para a digestão. Aqui está o que torna a Berberis especial. É uma daquelas plantas raras, onde o uso tradicional e a ciência moderna se alinham perfeitamente. Antigos curandeiros a usavam para infecções digestivas, problemas de fígado e condições inflamatórias. A pesquisa moderna confirma os efeitos antimicrobianos anti-inflamatórios, hepatoprotetores e metabólicos. A evidência está aí. A Berberis foi esquecida no Ocidente em parte porque o arbusto é espinhoso e agressivo, e em parte porque os antibióticos sintéticos pareciam mais confiáveis. Mas com a resistência aos antibióticos se tornando um problema sério, as plantas que contêm berberina, como a Berberis, estão recebendo um novo olhar. É a medicina milenar que está se tornando de ponta novamente, porque finalmente estamos ficando sem alternativas. Número 18. Trevo vermelho, a flor da medicina do campo. O trevo vermelho é tão comum que a maioria das pessoas pensa nele apenas como mais uma erva daninha de gramado. Mas o Trifolium pratense tem sido usado medicinalmente por séculos, principalmente para problemas de pele e inflamações e questões de saúde da mulher. Estudos recentes validaram vários usos tradicionais. O trevo vermelho contém isoflavonas, compostos vegetais que têm leves efeitos estrogênicos. Pesquisas mostram benefícios para ondas de calor na menopausa, e o uso tradicional inclui aplicação tópica para a cura da pele e uso interno para condições crônicas de pele, como eczema e psoríase. As flores também têm propriedades anti-inflamatórias. Você pode colher as cabeças das flores de áreas limpas, não tratadas com produtos químicos, secá-las e fazer chá. O sabor é suave e levemente doce. Algumas pessoas também fazem óleos infundidos para uso tópico em problemas de pele. Aqui está a abordagem tradicional. O trevo vermelho era muitas vezes usado a longo prazo para condições crônicas. Semanas ou meses de chá regular para problemas de pele ou sintomas da menopausa. Não é uma solução rápida, mas um remédio suave e nutritivo que apoia a cura ao longo do tempo. O trevo vermelho foi esquecido simplesmente porque está em todo lugar e é comum. Fomos treinados a pensar que os remédios verdadeiros devem ser raros e exóticos e não crescer em qualquer prado.
Mas para sintomas leves de menopausa e inflamação crônica da pele, o trevo vermelho oferece uma abordagem segura, suave e testada pelo tempo. É o remédio do campo que literalmente atapeta o chão apenas esperando que alguém o note. Número 19. Sassafrás, a histórica lutadora contra a febre. O sassafrás tem uma história complicada. Os nativos americanos usavam raízes e cascas de sassafrás para febres, reumatismo e problemas digestivos, e mais tarde foi usado comercialmente para dar sabor à root beer. As raízes têm um aroma picante distinto e foram consideradas um remédio valioso por centenas de anos. Os usos tradicionais incluíam redução da febre, tratamento de dores e inflamações reumáticas e queixas digestivas. A planta contém óleos aromáticos que têm efeitos aquecedores e estimulantes. No entanto, e isso é importante, o sassafrás contém safrol, um composto que demonstrou ter potencial toxicidade hepática e efeitos cancerígenos em grandes quantidades. Por causa disso, o uso interno agora é restrito em muitos lugares. O sassafrás é principalmente histórico neste ponto. Interessante de se conhecer e compreender no contexto, mas não é recomendado para uso interno regular, dadas as preocupações de segurança. Os usos tradicionais eram reais e a planta era genuinamente valorizada. Mas agora sabemos o suficiente sobre a química para sermos cautelosos. Este é um bom exemplo de como a medicina tradicional e a ciência moderna podem trabalhar juntas. O uso tradicional nos diz o que investigar, e a pesquisa moderna nos diz como usá-lo com segurança ou quando encontrar alternativas. O sassafrás faz parte do histórico das plantas medicinais, mas é um lembrete de que natural nem sempre significa seguro para uso regular. É a planta que nos ensinou a respeitar tanto o conhecimento tradicional quanto os modernos testes de segurança. Número 20. Ulmaria, a aspirina original. E aqui estamos no número 20, aquele que guardei para o final, porque representa tudo o que falamos hoje. A filipêndula ulmaria é a planta na qual a aspirina se baseou. Antes de existir a aspirina sintética, as pessoas usavam a ulmaria para dores, febre, inflamação e, curiosamente, irritação estomacal. Aqui está a história fascinante. A ulmaria contém salicilatos, os mesmos compostos nos quais a aspirina é baseada. Quando os químicos sintetizaram a aspirina pela primeira vez, eles a derivaram do ácido salicílico encontrado em plantas como a ulmaria e a casca de salgueiro. Mas aqui está a reviravolta. A ulmaria não causa a irritação estomacal que a aspirina costuma causar. Na verdade, fitoterapeutas tradicionais a usavam para aliviar a inflamação do estômago, enquanto aliviavam a dor e a febre. As flores e folhas são colhidas e secas para o chá. O sabor é agradável, levemente doce, com um aroma que lembra amêndoa. Estudos confirmam os efeitos anti-inflamatórios dos salicilatos e outros compostos. O uso tradicional incluía chá para dores de cabeça, artrite, dor, febre e desconforto digestivo. A ulmaria cresce em prados úmidos e ao longo de riachos, produzindo aglomerados de flores brancas e cremosas, muito perfumadas no verão. Ela tem sido usada na Europa por séculos e foi uma das ervas analgésicas mais importantes antes dos produtos farmacêuticos modernos. Aqui está o que faz desta planta o final perfeito para nossa lista. A ulmaria mostra como pegamos o remédio da natureza, isolamos um composto, o sintetizamos e de alguma forma terminamos com algo menos equilibrado e mais problemático do que o original. A planta inteira oferece alívio da dor sem os danos ao estômago que a aspirina isolada causa. Essa é a genialidade da medicina fitoterápica. As formulações da natureza são muitas vezes melhores do que as nossas tentativas de melhorá-las. A ulmaria foi esquecida porque a aspirina se tornou barata, padronizada e disponível em todos os lugares. Mas para as pessoas que não toleram os efeitos estomacais da aspirina ou que desejam uma abordagem mais equilibrada para a dor e a inflamação, a ulmaria ainda está crescendo em valas e prados, ainda aliviando a dor, ainda fazendo o que faz há milhares de anos. É o remédio original que tem esperado pacientemente que nos lembremos de que às vezes a versão natural é realmente melhor do que a cópia sintética.
Se você gostou deste mergulho profundo em plantas curativas esquecidas e aprendeu algo novo, aperte esse botão de curtir. Isso realmente ajuda o canal a crescer e ajuda outras pessoas a descobrirem essas plantas incríveis. Deixe um comentário abaixo e me diga qual planta você está mais animado para provar. Você é da equipe dos curadores de feridas, da equipe dos remédios respiratórios ou da equipe do alívio tradicional da dor? Eu leio todos os comentários e adoro ouvir vocês. E se você ainda não se inscreveu no Homestead Roots, o que está esperando? Aperte esse botão de inscrição e ative o sininho de notificação para nunca perder um vídeo.